Olá, seja bem-vindo ao canal Bunda na Cadeira, o canal com a maior variação térmica do planeta, do universo ou dos multiversos. Na aula de hoje, iremos estudar as escalas termométricas, especificamente a Celsius, a Kelvin e a Fahrenheit, ok? Se prepare, porque vai ser uma explosão de conhecimento. Qual a importância da gente estudar a temperatura, né? De estudar a escala termométrica, estudar propriamente termômetros, né? Principalmente em medicina é útil para o médico saber avaliar se o paciente está com febre ou não. Então, em meados de 1600, o médico teve a seguinte ideia: ele pegou um tubo de vidro, fez vácuo lá dentro e colocou o mercúrio líquido. Por que o mercúrio líquido? Porque o mercúrio líquido, todo metal, tem a propriedade de, quando aquecer, dilatar bastante, crescer bastante. E quando diminui a temperatura, ele contrai, ele retrai. Então o que o médico pensou? Vou colocar esse mercúrio dentro desse vidro e comparar com uma pessoa sadia. Depois ele coloca numa pessoa doente. Para saber se está com febre ou não, se subir acima da marcação da pessoa sadia, a pessoa está doente. Porém não tinha nenhuma marcação de temperatura. Hoje a gente sabe que a temperatura do corpo humano, para um cidadão sadio, é que a temperatura tem que ser em torno de 36,5 graus Celsius. Mas naquela época eles não tinham nenhuma escala. Então, com o passar do tempo foi evoluindo e escalas foram sendo criadas. Foram sendo criadas tantas escalas, graus Celsius, Fahrenheit e outras, que por volta do século XVIII tinha mais de 35 escalas termométricas. E para nossa sorte é que a gente vai estudar apenas 3. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Qual que é a diferença, né? O que a gente tem que ter em mente é que aqui no Brasil a gente utiliza apenas quando fala de temperatura em graus Celsius. Porém, em países de línguas inglesas utiliza muito graus Fahrenheit. Porém, em artigo científico a gente utiliza a Kelvin. Não é nem Celsius nem Fahrenheit, é a Kelvin. Por que isso? Porque vamos pensar na aula anterior que eu dei, junto com o Joãozinho, sobre temperatura. A gente sabe que temperatura tem a ver com grau de agitação, correto? Quanto mais agitado, maior temperatura. Então a temperatura zero deveria ser o estado de menor agitação térmica, ou seja, as moléculas deviam estar praticamente paradas. Então a única escala que segue esse raciocínio é a Kelvin, por isso que ela é conhecida como a escala absoluta. Porque se eu tiver a 0 Kelvin, necessariamente eu tenho zero de agitação térmica. Porém, todavia, entretanto, isso é impossível de alcançar. Não se alcança o zero absoluto. Mas na teoria, se alcançasse, seria menos 273 graus Celsius. Ou, na escala absoluta, 0 Kelvin. Vamos voltar um pouco, né? Como que se deu a origem desses termômetros? Fahrenheit, que o nome completo é Daniel Gabriel Fahrenheit, que é um físico alemão, em 1724 ele pegou esse mesmo termômetro criado por aquele médico em 1600, ele pegou esse tubo evacuado com mercúrio e colocou, em vez de uma mistura, de água, gelo e sal. Alguns livros falam que ele coloca amônia, outros não relatam a presença de amônia. Mas nessa mistura, então, que Daniel Gabriel Fahrenheit fez, ele chamou, quando o mercúrio entrava em equilíbrio com essa mistura, ele atingia uma altura. E essa altura ele chamou de zero. Aí depois, o Daniel pegou o sangue humano, agora eu não sei como que ele fez isso, ele pegou o sangue humano e falou que aquilo era os 100 graus Fahrenheit dele, que era uma escala arbitrária. Então quando o termômetro de mercúrio entrava em equilíbrio com o sangue, ele subia numa temperatura, depois nem subia nem descia mais, quando entrava em equilíbrio térmico. E isso Fahrenheit chamou de 100. Porém, mais pra frente, em 1742, o físico Anders Celsius, que ele é físico e astrônomo sueco, ele mudou um pouco essa referência. Ele pegou apenas água e o gelo
E isso ele chamou de zero. Depois ele pegou a água em ebulição, quando a água está virando vapor, e chamou aquilo de 100. Então repare que Fahrenheit e Celsius pegaram o mesmo termômetro, porém colocaram numerações diferentes. É aí que vem a bagunça. Porque se a gente for para os Estados Unidos e falar que lá está 30 graus Fahrenheit, a gente não tem a concepção de que se isso é quente ou frio. Então é necessário criar uma escala de conversão, uma equação que converta graus Celsius para Fahrenheit e Fahrenheit para Celsius. E como que se faz isso? E é muito importante não somente decorar a equação, mas saber como que chega nela. Ok? Então preste atenção. Aqui do lado a gente vai colocar então o grau Celsius com graus Fahrenheit. Lembrando que é o mesmo termômetro. O que vai mudar somente é o que eu vou chamar em cada um, em cada escala. Então, a relação, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu vou ter 32 graus Fahrenheit. Se a temperatura aumentar, o líquido vai subindo e eu vou ter 100 graus Celsius equivalendo a 212 graus Fahrenheit. Então, fixando isso aqui na tela, a gente vai conseguir montar agora uma equação da seguinte maneira. Então, como é o mesmo termômetro, é o mesmo líquido, só está mudando a nomenclatura de cada um, então a razão de A sobre B em graus Celsius é igual à razão de A sobre B em graus Fahrenheit. Em Celsius, o que seria o A? Seria o meu Czinho menos 0 sobre B, que é 100 menos 0. Isso é igual a Fahrenheit, que é o A, que é um F menos 32 sobre 212 menos 32. Agora eu vou resolver essa equação. Passando para a linha de baixo, que a gente tem que C menos 0 é C. No denominador, eu tenho 100 menos 0, que vai ser 100. Partindo para o outro lado da equação, a gente tem F menos 32, que isso não tem como resolver, vai ficar F menos 32, dividido por 212 menos 32. 212 menos 32 é 180. Agora, para finalizar essa conta, vou pegar o denominador e dividir por 20 dos dois lados. Então 100 divide por 20, 5. 180 divide por 20 é igual a 9. Então chegamos na equação de conversão, que é o seguinte: C sobre 5 é igual a F menos 32 dividido por 9. Pronto, com essa equação, agora eu consigo converter Celsius em Fahrenheit e Fahrenheit em Celsius. Simples assim. Em relação à conversão agora de Kelvin para Celsius, qual foi a grande sacada de Kelvin? É que o Kelvin, em 1848, ele fez a seguinte experiência. Ele pegou um gás e mediu a variação da pressão com a temperatura. Isso que é muito importante saber a definição clara de temperatura. Temperatura é o grau de agitação. Então, quanto menos agitado estiver um gás, menor sua temperatura. Assim como qualquer corpo. Ele foi pegando e anotando. Ele foi abaixando a temperatura e foi reparando, quando menor a temperatura, menor a pressão. Então ele pegou essa relação, que é linear, e extrapolou. Ele pensou, então se eu tiver 0 de pressão, é onde eu vou ter 0 de temperatura. E isso acontecia na escala de menos 273 graus Celsius. Essa é a menor temperatura que a gente consegue atingir no universo. Essa temperatura, a gente não consegue mais abaixar ela. Porém não consegue, na verdade, chegar a esse zero absoluto. A gente chega próximo, mas não nele. E o que Kelvin pensou então? Ele pegou esse menos 273 e chamou de zero. Então a escala de Kelvin é muito importante, porque o zero dele realmente é o zero de temperatura. Lá não teria mais nenhuma agitação térmica, diferente de Celsius. 0 graus Celsius ainda há agitação térmica. Então qual que é a relação? Ele pegou sua escala e relacionou com a de Celsius. Ele dividiu igualmente como Celsius tinha feito. A única diferença é essa de 273. Quando eu estou a menos 273 graus Celsius, eu estou
a 0 Kelvin. Se eu subir a temperatura até 0 graus Celsius, então daqui para cá houve uma variação de 273. Então de 0 Kelvin, quando eu subir na temperatura de gelo derretendo, virando água, eu vou ter 273. Então a equação de conversão é que a graus Kelvin é igual a graus Celsius mais 273. Só isso, simples. Então na aula de hoje, o que tem que ficar fixo para vocês, que vocês têm que voltar e estudar com mais afinco, é como que eu faço a conversão, como que eu acho a equação de graus Celsius para graus Fahrenheit. Por que isso? Porque alguma questão que vai ser cobrada de você de alguma vez na sua vida, aí, no seu colegial ou até no vestibular, é você pegar uma escala conhecida, como a graus Celsius, e converter para uma escala arbitrária. Ou eu posso criar um termômetro e falar que é graus Felipe. Ok? Então qualquer um pode fazer uma escala arbitrária. Então por isso a importância de saber como chegar na equação. Por hoje é só, tchau, até a próxima aula.